Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço www.gptotal.com.br e há muito tempo nas redes sociais. Agora nós temos o nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Nossos vídeos eles vão ao ar sempre às segundas-feiras, com as pautas que a gente tem, seja a pauta sobre a pré-temporada da Fórmula 1, seja a pauta histórica, mas hoje é uma exceção. Um vídeo extra, mas plenamente justificável. No vídeo extra de hoje, a gente presta a nossa justíssima homenagem a Wilson Fittipaldi Jr., que nos deixou no último dia 23, aos 80 anos de idade. Eu, junto aqui com os meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, meu querido amigo Márcio Madeira, da Serrana do Rio, em Nova Friburgo. Eu transmito aqui de Sorocaba, junto com esses meus dois queridos amigos, para a gente poder falar um pouco da trajetória do Wilson, da real dimensão da importância que esta pessoa, Wilson Fittipaldi Jr., o Wilsinho, o Tigrão, teve para o esporte a motor. Porque é claro que o noticiário, o jornalismo informativo, ele passa a notícia, né? Eles dão uma informação, mas cabe a nós, e um canal como é o GP Total, fazer todo o aprofundamento e colocar muito mais detalhes em cima disso, que o jornalismo informativo ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele não tem tempo de fazer esse devido aprofundamento, e apesar do jornalismo ter dado conta de ter explicado muito quem foi o Wilson Fittipaldi Jr., aqui a gente consegue fazer, a gente tem tempo, oportunidade e o entusiasmo que a gente tem também por querer conhecer e saber da trajetória dele. O sobrenome Fittipaldi é um sobrenome com uma força incrível no Brasil. Mas a gente tem que dar o devido valor ao que o Wilsinho teve como trajetória, uma trajetória absolutamente dedicada ao esporte a motor, que era um esporte que ele amava e que fez parte da vida dele até esses últimos anos dele, que ele já tinha uma condição de saúde um pouco debilitada, mesmo assim ele não tirava o pé, ele continuava uma pessoa super assídua, acompanhando o esporte a motor, vivendo aquilo ali, ouvindo o som dos carros e acompanhando tudo de maneira muito assídua, como foi sempre na vida dele. Ele sempre foi uma pessoa muito intensa. Então, no vídeo de hoje, nesse extra de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Wilson e tentar aqui fazer a nossa parte em não só homenageá-lo, mas como também dar essa devida dimensão do que ele foi para o esporte brasileiro. Tá? Começo com o meu querido amigo Márcio Madeira. Márcio, boa noite. Vamos falar de Wilson Fittipaldi hoje. Boa noite, Lucas, João. Saudações a todo mundo que nos acompanha em casa, seja de noite, de manhã, de tarde. A gente começa já dizendo que, na verdade, essa era uma das nossas primeiras pautas, né? Estava programada para ser uma das primeiras pautas do canal. A celebração dos 80 anos de Wilson Fittipaldi Jr., Wilson Fittipaldi, Tigrão. Só que, uma dessas ironias dolorosas, no dia que ele completou 80 anos, ele se engasga com um pedaço de carne, fica com uma obstrução, uma parada cardíaca, e ali começa uma luta muito grande que ele viveu nesses últimos 2 meses. Então, nossa pauta ficou na gaveta, porque a gente tinha que esperar o desdobramento dessa situação, até por respeito. Podíamos fazer um vídeo sobre o Wilson Fittipaldi, correu o risco de acontecer o que acabou acontecendo, infelizmente. Então, só para dar satisfação ao pessoal de casa, a gente fez a pauta sobre os 80 anos de Ronnie Peterson e, claro, tínhamos feito uma pauta também para os 80 anos de Wilson Fittipaldi, um personagem para o Brasil, para a história do esporte a motor no Brasil, um pilar fundamental. Eu escrevi, coube a mim fazer a coluna do GP Total a respeito de Wilson Fittipaldi, e estava justamente pensando nisso. Claro, não é científico, não é jornalístico imaginar quem foi o personagem que deu uma contribuição individual para o esporte motor no Brasil,
mas se a gente fosse levar esse exercício até o fim, provavelmente a gente ia terminar em Wilson Fittipaldi. Certamente, ou quase certamente, seria um Fittipaldi. Porque quando o Wilson nasce, o Barão, que eu tive a felicidade de ser amigo dele também, de conviver muito com ele nos últimos anos de vida, o Barão já era um jornalista de alguma relevância e quando o Wilson cresce, começa a frequentar os autódromos, ele já era um nome conhecido das pistas, uma pessoa que tinha entrado em todos os locais, inclusive com a presidência da República. Mas o que o Wilson faz e posteriormente o Emerson fazem, eles ampliam muito o significado do nome Fittipaldi no Brasil. Já tinha um peso grande, mas eles ampliam isso muito, dão continuidade ao que o Barão e Dona Júlia já faziam. Dona Júlia também é uma personagem importante, também entusiasta, pai e mãe do automobilismo no Brasil praticamente. Mas o que o Wilson faz e o Emerson faz amplia muito o significado e o peso do nome Fittipaldi. Eles poderiam ter simplesmente carregado esse sobrenome, mas não, eles foram muito além disso. E sim, provavelmente, sim, inútil a gente ficar dizendo isso, mas ele certamente está entre os personagens mais importantes da história do automobilismo no Brasil, do esporte motor no Brasil. A gente vai, ao longo do programa de hoje, dizer por quê. São muitos aspectos. A disseminação do kartismo passa por ele, das categorias de monoposto, a retomada do contato internacional, porque houve a geração dos anos 50, de Chico Lang, de Bianco, Silva Ramos, enfim, aquela geração perdeu-se o contato, havia esperança de que Bino Reis pudesse dar continuidade a isso, ele faleceu precocemente, muito talentoso, isso afetou muito o Ricardo Dívila, ele tinha essa ambição de ganhar alemães por causa do Bino Reis, infelizmente não alcançou isso, não aconteceu, por mais que tenha merecido muito, está muito ligado ao Wilson, nessa história que a gente vai falar hoje, mas se não fosse pelo Wilson, como falei, o kartismo, as categorias de monoposto, a retomada da ida de pilotos, né, para uma carreira internacional, e certamente, mesmo que o Emerson tivesse sido, porque o Emerson era um prodígio, também era um desbravador, né, também era muito desbravador, mas mesmo que ele tivesse sido, ele certamente não teria ido no momento que ele foi, e o sucesso do Emerson não se deve só ao talento, ao virtuosismo dele ao volante, que é, claro, de primeira grandeza, mas ele chegou no momento exato para tudo acontecer. Ele estava entrando na Lotus momentos antes de Jochen Rindt falecer e tudo conspirou para ele estar no lugar certo na hora certa e soube aproveitar. Todos os méritos dele. E sem o Wilson isso não teria acontecido. Então, mesmo que ele fosse para a Europa, ele não ia no momento exato que ele foi, as coisas teriam sido muito diferentes para ele e para todo mundo que veio depois. Estamos estendendo muito, vou passar a bola para o João, mas se a gente botar tudo na balança, a contribuição do Wilson não é menor que a do Emerson e a gente não pode dizer como seria a nossa realidade sem ele, nem tampouco como seria se a equipe Paulo tivesse conseguido quebrar a barreira da vitória, chegou-se perto disso. Então, sem ele teria tudo mato, vamos dizer assim, muita coisa a gente não teria. Mas é muito pouco, a gente não conseguiu subir mais um degrau, né, de importante. João Carlos Viana, meu boa noite a você também. Nós três aqui, esse trio que está aqui com vocês hoje no vídeo, nós não vimos o Wilson correr na Fórmula 1 e a gente não teve a oportunidade de acompanhar a equipe Fittipaldi na Fórmula 1, mas é um nome que vem tracionado por essa história, né? Eu queria que você falasse um pouco, João, abrindo aí sua fala, da tua relação, né, com o nome Wilson Fittipaldi Jr., né, e o que a gente pode falar sobre essa relação com essas gerações posteriores, né? Eu tive, nos pouquíssimos encontros que eu tive com o Wilson, eu tive essa oportunidade de falar que as pessoas mais novas iriam, e como estamos agora, colocar o seu legado adiante, né? De pessoas que colocariam, né, preservariam a memória da trajetória de tudo que ele tinha feito e que ele fez nos seus 80 anos de vida. Eu queria que você
falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa questão de que a gente tem essa responsabilidade de preservar o legado do Wilson, do que ele proporcionou a gente aqui do esporte a motor. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite para quem nos assiste. Ou bom dia, boa tarde, dependendo de que você está. Sábado, quando eu e o Lucas estávamos gravando um vídeo da pré-temporada, que está aqui no ar, e eu estava conversando com o Lucas como o tempo vai passando e os nossos heróis, aos poucos, estão envelhecendo e já estão indo para o outro plano, né? O Wilsinho era um dos nossos heróis. Mesmo que a gente nunca viu ele correndo em Fórmula 1, a gente não acompanhou a Copersucar Fittipaldi na Fórmula 1, mas a gente tinha aquela referência, não apenas como o irmão do Emerson, mas como aquele cara desbravador. E na coluna do Márcio, que a gente vai colocar na descrição, e tá, tá muito bem escrito, como sempre, o Márcio se garante. E tem uma parte que eu acho bem interessante, que o Wilson, ele foi muito honesto consigo mesmo quando ele percebeu que ele era um ótimo piloto, mas ele deixou, sabe, foi um pouquinho para sombras para o Emerson entrar. E ele foi aquela pessoa, aquele esteio que fez o Emerson ir para a Europa, ficar na Europa e ter sucesso. E ele veio logo em seguida, né? Ele mesmo sendo mais velho que o Emerson, ele era 3 anos mais velho que o Emerson, ele foi para a Europa, fez boas corridas pela Brabham, né? E ele era um piloto que poderia sim ter ficado mais tempo na Fórmula 1, mas novamente ele, olha, eu vou construir uma equipe e totalmente, até usando uma palavra que você usar, era tudo mato, que ele foi construindo uma equipe, né, de Fórmula 1, né? Então foi o que o Wilson fez para o automobilismo brasileiro realmente é algo grandioso. Ele é uma bandeira do automobilismo brasileiro, né? Basta ver também das homenagens que teve nos últimos dias, merecidas, né? E com relação a única vez que eu vi o Wilson Fittipaldi ao vivo, já tem muitos anos, né? Foi em 2001, o Rally dos Sertões tem uma visitinha que ia dar, estava de férias no meio do ano, e estava correndo nesse ano. E foi muito interessante. O Wilson, ele era bem forte, bem alto. Ele tinha, acho que tinha com certeza muito mais de 1,80 m, 1,85 m talvez. E só que ele estava assim muito chateado mesmo. E por coincidência, a gente estava numa praça e eu encontrei o navegador dele. A gente começou a conversar, ele falou, tá muito difícil, a gente quebrou muito. Mas ele falou, mas o rapaz acelera pra caramba, viu? Quando o carro deixou, ele capaz acelera pra caramba. Então o Wilson, ele é um personagem realmente histórico, que nos deixou. Eu até coloquei nas nossas redes sociais, e por mais que a gente soubesse o quanto ele estava doente, todo mundo sabia, ele estava passando por dificuldades, o problema dele era muito delicado. Quando vê a notícia, a gente nunca está totalmente preparado. Então foi muito chocante, foi muito triste, e a gente ficou bastante chateado. Tem um choque inicial, mas o que importa para todos nós é que o legado do Wilson nunca será esquecido. O GP Total nunca vai esquecer e vai fazer questão de sempre relembrar, sempre que for possível, tudo que o Wilson fez pelo automobilismo brasileiro, que foi muito, muito importante. Os 8 títulos do Brasil na Fórmula 1 passam pelo Wilson fez lá atrás, né? No final da década de 60, no começo da década de 70. Então, ele tem uma importância, o GP Total existir, é tudo uma consequência do que o Wilson fez de forma desbravadora, com muita, pensando sempre em fazer da melhor forma possível. A gente pode começar a destacar a trajetória do Wilson pelo Fittipaldi Primevo, que é o Barão. Márcio, você que teve um contato bastante próximo ao
Wilson Fittipaldi Sênior, né, o Barão Fittipaldi, que trouxe, né, essa questão do automobilismo para o Brasil. Ele foi um grande agitador. Não é o termo correto, é um termo que acaba não dando a real importância que o Barão teve, mas como um grande incentivador e também produtor, organizador de provas do automobilismo. Queria que você falasse um pouco sobre o Barão e a relação que ele tinha com o Wilson, e como que ele fez essa transmissão desse entusiasmo que ele tinha do esporte a motor para o Wilson, para que ele começasse como o precursor do kart no Brasil, porque ele, junto lá do Mário de Carvalho, fez com que a kart mini fosse a explosão do kart no Brasil, e que fosse o embrião de tantos kartistas que a gente teve, e em uma formação que não era comum, mesmo na Europa, a do kartismo. A gente falou aqui dos 80 anos do Ronnie Peterson, e a gente acabou esquecendo, isso eu já faço meia-culpa, a gente esqueceu de um detalhe muito importante, porque o Peterson foi um dos primeiros, uma das primeiras estrelas da Fórmula 1 a se formar no kart. Não era uma formação comum àquela época, né, de anos 60. Ele foi um grande E cartista, o Rony. foi um excelente kartista, ele foi um destaque do kart logo que começaram os campeonatos de kart locais e depois europeus, e essa era uma formação exótica à época, né? E a gente teve um Wilsinho que teve essa transmissão do entusiasmo do automobilismo, e começou, um dos seus primeiros passos foi realmente a de disseminar o kart e a cultura do kartismo, de competições de kart no Brasil. Márcio, a bola é sua. Eu escrevi na coluna, né, que a gente sempre se sente meio obrigado a falar que o Wilson é um grande piloto, o Wilson é um grande piloto, porque tem a sombra do Emerson, né, ao lado ali, sempre. A gente tem que, se ele não fosse irmão do Emerson, acho que a gente não teria tanta preocupação de falar que ele é um grande piloto, porque todo mundo sabe isso. Ele com os carros de turismo aqui, com o rally também, contando histórias engraçadas de rally pra gente. Depois eu já falar que eu e o Lucas a gente passou uma tarde do ano passado, né? Então, ele era um grande piloto, mas assim, a gente se sente muito na obrigação de ficar lembrando isso, e eu sempre, é fácil a gente achar que é só por causa do Emerson, mas refletindo a respeito, também porque ele acabou se tornando muito mais do que um piloto de corrida, né? O que ele fez foi muito além. A biografia do Emerson fala, no episódio deles crianças, ainda numa corrida de carrinho de rolimã, que o Sim fala que tinha que botar mais peso no carrinho para poder descer mais rápido, que na verdade fisicamente não se aplica, né? Porque acaba tendo a inércia maior também, mas ele era assim, ele não era técnico nesse aspecto, mas o Emerson Ponte que conheceu o Fangio aos 5 anos de idade, quer dizer, o Barão, ser pai deles, facilitava esse tipo de coisa. Ele promoveu muitos GPs, ele narrou muitos GPs, ele acompanhou o Chico Landi na Itália. O Barão foi fundamental para Interlagos não ter acabado nos anos 50. Foi fundamental para a fundação do que depois viria a se tornar também a CBA. O Barão é um personagem assim, um dos pioneiros. Né? Ele era apaixonado por aquilo também, até o fim da vida era apaixonado. Uma pessoa assim muito acessível. A primeira entrevista que eu, na verdade, a única entrevista que eu fui fazer com ele em 2008, devo muito ao Lucas também, isso, o projeto das 99 vitórias à época do Brasil. Eu tinha pedido 15, 20 minutos a ele, e acabei ficando 2 horas e meia com o Barão, ele já tinha 88 anos de idade. Personagem muito acessível e se tornou um amigo. Eu fui incontáveis vezes depois da casa dele, mas como amigo, para visitar. Levei, quando ele fez 90 anos, a gente fez uma coluna também, levei para lá, levei o comentário dos leitores do GP Total. É uma pessoa muito acessível. Tive contato com os irmãos Fittipaldi também naquele ano de 2008, na GT3, e pude ver isso em correr de Stock Car, depois de GT3, o Lucas também. Tive mais contato, provavelmente, com o Emerson, mas o Wilson também foi sempre muito acessível ali. Enfim, é um personagem que
quando ele adoeceu, uns anos atrás, que ele ficou um pouco sumido e de repente apareceu com Parkinson, com a voz afetada, aquele cara forte, grande, encolheu um pouco. A imagem dele, fragilizado, realçou muito o tamanho da lenda que ele é. Porque a gente, quando vê aquela pessoa forte daquele jeito, sempre foi um cara muito forte, muito sanguíneo, muito emotivo, ele era muito vivo, né? O Wilson tinha muita vida. Ele, quando se empombava com alguma coisa, ele era um cara que você não queria ver nervoso por perto, mas, por outro lado, era um cara que chorava com muita facilidade também, e ele tinha uma relação com o automobilismo parecida com uma pessoa, um homem que continua amando uma mulher, mesmo sendo adulta, porque ele não conseguia deixar de amar aquilo, ele perdeu amigos, ele pagou um preço muito alto. Ele é de uma geração que perdia amigos e corria risco de fato. E ele viu o filho dele dando um looping na frente dele a quase 300 por hora. Você vê que depois ele comentava aquilo chorando. Esse é o esporte grato que a gente ama. Ele não conseguia deixar de amar aquilo. Ele amava acima de qualquer outra coisa, cara. O que ele amava esse esporte. Os contatos que eu tive com ele pessoalmente, eu pude testemunhar isso. Então, é claro, como eu falei, o Barão, não quero me desviar da sua pergunta, Lucas, o Barão, fundamental, né, o contato que ele fez com o Getúlio Vargas para conseguir apoio para o Chico Landi, a cobertura que ele deu ao GP de Bari, a importância dele para conseguir preservar Interlagos. Mas o Barão me contava, por exemplo, que um dia o Emerson chegou para ele, pai, estou indo para a Europa amanhã. Ele chegou para a Júzia e falou, o que eu posso fazer para os garotos? Eu não tenho dinheiro. Aí comprou uma valise, comprou uma pasta para dar para os meninos. Porque o Wilson e o Emerson, eles caminharam com as próprias pernas, sabe? Muito cedo. Eles fizeram dinheiro muito cedo, com muito trabalho, se tornaram referência. E o Barão foi pego de surpresa, porque o filho dele estava indo para a Europa no dia seguinte, para a Inglaterra, para poder fazer carreira. E o Emerson foi sem sapato para aguentar frio. Ele não tinha sapato com frio, ele dormia em caminhão, passando muito frio no início, muito frio. Ele teve que trocar motor do carro, varando madrugada, sozinho. O sucesso não veio de graça ali, sabe? E se não fosse pelo Wilson, o Wilson podia ter investido nele próprio. Uma coisa importante, eu estou me estendendo de novo, mas uma coisa muito importante é que se o Wilson não fosse um bom piloto, muito bom piloto, ele não teria como ter a referência do quão bom o Emerson era. Ele foi o primeiro a dimensionar o virtuosismo do Emerson porque ele sabia que ele era muito bom. E ele já deu depoimentos, tem vídeos dele falando isso, porque ele demorava 10 voltas para aprender, o Emerson aprendia em 3, 4. Então ele percebeu que o irmão era um piloto realmente muito especial. E a própria família, eu sou testemunha disso, não lidou bem com isso. O Barão tinha um certo desconforto do Emerson ser mais rápido que o Wilson. Porque o Wilson era o primogênito. O Wilson era para ter sido o Wilson primeiro. Mas o Wilson teve a grandeza de caráter e a honestidade de caráter de falar, bom, nesse momento aqui o Emerson é uma aposta melhor. Ele não deixou de ir com o Moco depois e fizeram bonito nas categorias. É até impressionante que o Wilson tenha andado bem em Fórmula 3, com o corpo pesado que ele tinha. O carro da Fórmula 3 é um carro muito sensível a isso. Fórmula 1 já era, imagina a Fórmula 3. Mas ele mexia muito nos carros também. Então, a criação da equipe depois foi um desdobramento natural, porque ele sempre foi construtor. O Wilson tinha esse fogo de estar sempre fazendo, se aventurando. Ele não se limitava a pilotar. Imagina fazer um Fusca com 2 motores, Fusca bimotor. Isso é uma loucura. Porsche, Fit Porsche. Camanguia Porsche, várias coisas assim. O Fit Porsche, né? Eles realmente não tinham muito limite, não. Eles faziam, entendeu? Então... Eles promoveram aqui, né, para a gente falar, né, por que eles fizeram dinheiro? O Wilsinho assumiu e disseminou a kart mini, então eles fez parte da fabricação dos primeiros karts no Brasil. Fizeram a fábrica de volantes Fórmula 1, a época que evidentemente não existia registro de marca, eles colocaram o nome Fórmula 1 e já mostravam qual era o objetivo deles, né? Muito antes deles irem para a Europa, eles já tinham o nome Fórmula 1, por quê? Porque era a grande referência do que eles queriam, era o objetivo ali na frente que eles iriam conquistar. Fizeram
o Wilsinho ganhou muitas provas com o Willys Interlagos, da equipe oficial da Willys, a época que começou a se promover as corridas e que departamentos oficiais de competição de equipes começaram a acontecer no Brasil, aquele Brasil desenvolvimentista da primeira metade da década de 60. Lembrando que fazia pouquíssimos anos que o Brasil tinha começado a fabricar automóvel, e a gente já tinha competições no Brasil, e mais tarde, menos de 20 anos depois, o Brasil estaria fabricando Fórmula 1 no Brasil, né? O Wilson traria isso, né? Que é uma evolução gigantesca. Se a gente pensar, né, a formação do GEA, 1956, Juscelino Kubitschek, os primeiros carros sendo produzidos, Maguete, Fusca, Kombi, enfim, antes da virada da década de 60, e a gente já tinha em 1974 a construção de um Fórmula 1 no Brasil, que era a coisa mais tecnológica possível em termos de esporte a motor, junto com os protótipos da época, né, que eram os carros de endurance, eram as coisas de engenharia automotiva mais avançadas de suas épocas. Isso com menos de 20 anos de indústria automotiva no Brasil, né? Então a gente já percebe essa necessidade de ser pioneiro, que a família imprimiu, mas que o Wilson imprimiu com ainda mais intensidade. A gente consegue destacar mais alguma coisa aqui antes dele ir para a Europa, em termos de Brasil? Estou esquecendo de alguma coisa? Porque realmente é uma coisa muito vasta. O Wilson ele foi para a Europa antes do Emerson, né? Chegou aí para a Europa. Ele teve uma tentativa em 66 que não deu certo. Lembrando, né, a questão do Bino Heinz. O Christian Heinz era um piloto talentosíssimo no começo dos anos 60, que era a nossa esperança de fazer essa conexão, né, da época do Chico Landi, que era dos anos 50, Gino Bianco, Nano da Silva Ramos, esse pessoal que chegou a ir para a Fórmula 1 nos anos 50, o Chico Landi sendo o mais proeminente. A esperança da nova geração seria o Bino Heinz, mas ele falece nas 24 horas de Le Mans de 1963, um acidente terrível na madrugada, em que ele estava pilotando um Alpine, salvo engano, ele estava pilotando um Alpine, por causa inclusive da relação que existia da Alpine com a Willys Overland do Brasil, e a equipe Willys, ele sofre esse acidente e o Brasil acaba tendo esse gap, esse buraco entre o que foi aquela geração anos 50, que tentou fazer o nome do Brasil na Europa, e o que acabou não acontecendo, mas a gente teve essa situação de que o Wilson tentou ir em 66 para a Europa, não deu certo, voltou, e lá em 1969, em 69 ele vira para o Emerson e fala assim, vai você, né? Você tem melhor condição de ir, eu toco os nossos negócios aqui, você vende as suas coisas, pega a passagem, pega a valise que o pai deu e vai para a Europa, né? E ele fica mais um tempo até ele mesmo arrumar suas malas e ir. Fala, João. Não, se não me engano, ele foi até para a Itália, não chegou nem para a Inglaterra primeiro, né? Que eu ia falar era isso. Para a França, né? Foi a França e depois a Itália, né? Mas ele foi a primeira França. É isso. Ele foi para o continente, né? Ele foi para explorar, na verdade. Ele foi para explorar o território. Ele já tinha interesse, já tinha o desejo de fazer, mas não havia. O Edu salienta muito isso no livro dele, excelente livro, Fórmula 1 pela Glória e pela Pátria, Eduardo Correia, né, o nosso chefe aqui no GP Total. Um livro que está esgotado, mas se encontra em sebo e recomendo muito. Ele fala muito isso, não tinha alguém, a gente perdeu o fio, e não tinha alguém para receber, para oferecer um café e dar os contatos, não tinha mais isso. Esse fio se perdeu entre a geração dos anos 50 e a geração dos anos 70. E o Wilson, desde cedo, ele estava, quando ele tinha uma condição financeira boa, já nos anos 60, e ele já estava mirando nisso. E esse é um aspecto muito importante, porque aqui no Brasil, um piloto de corrida levava uma vida legal, se tivesse um bom sucesso. Porque tinha equipes oficiais, autódromo enchia todo fim de semana, você tinha uma vida bacana, você estava sempre correndo, tinha as meninas, tinha dinheiro, tinha fama, estava em revistas, estava em tudo, fazia os comerciaizinhos. Dá para ficar legal aqui. Tinha uma geração toda dos anos 60 que não vislumbrava. Você via a Fórmula 1 no filme Grand Prix, você via como uma coisa de outro planeta. Era uma coisa intocável. Era intocável. Inalcançável.
E para o Wilson, não. O Wilson, desde o início, ele já estava mirando aquilo ali. Então ele fez essa viagem à Europa, chegou a correr um pouquinho por lá, mas ele foi em caráter de exploração. Ele foi para sentir como é que era. E também preparando. e também, Márcio, teve aquelas corridas que na Argentina sempre faz aquelas corridas de Fórmula 3, de Fórmula 2. Ele também participou dessas corridas e retomou os contatos. Só como o Lucas falou, retomou os contatos para ir o Emerson. Até porque o Wilson já havia se casado, né? Havia também esse detalhe com a primeira esposa dele. E o Emerson foi, mas com muito apoio, com todos esses contatos que o Wilson fez, né, nessa exploração e também nessa vida da Fórmula 3 na Argentina, que foi o que levou o Emerson aí, né? Teve o Antonio Valone que também foi, um pouquinho antes do Uma coisa Emerson. curiosa, isso que você falou, porque o Emerson era noivo, né? O Wilson já tinha casado, o Emerson era noivo. E ele termina o noivado no aeroporto para ir. Pra você ver como é que eles não faziam concessão. Eles não faziam concessão. Ele concluiu que ser noivo ia prejudicar ele nas pistas e terminou o noivado no aeroporto para só pensar nas corridas. Era o nível de comprometimento dele. Sim. Pois é, então o Emerson ele vai para a Europa, tem esse timing, né? Ocorre, vou usar o termo tempestade perfeita de uma maneira mais para evidenciar o que aconteceu com o Emerson, que em pouquíssimo tempo teve todo esse encaixe dele virar o primeiro piloto da Lotus. Todas as circunstâncias acabaram resultando nisso, do Emerson ser o primeiro piloto da Lotus ao fim da temporada de 1970, e é o momento que o Wilsinho vai para lá e começa a ter uma trajetória que inclui o José Carlos Patti, que é um outro personagem primordial quando a gente fala do automobilismo brasileiro. Márcio, o que a gente pode destacar desse primeiro início, antes dos dois chegarem à Fórmula 1, porque eles chegam também mais ou menos juntos, e a gente até vai ter uma corrida ali, que é a de Nürburgring 73, em que eles acabam correndo juntos, um do lado, praticamente do lado do outro, durante toda a corrida lá no Nordschleife. A gente já vai chegar na época do Wilsinho piloto Fórmula 1, piloto Brabham, né? Mas a ida do Wilsinho, praticamente junto com o José Carlos Patti, e da relação de amizade que eles tinham, né? A gente teve aí, naquele encontro que a gente pôde ter com o Wilsinho em abril passado, ele até falou um pouco sobre o Moco, algumas coisas aqui a gente não vai falar, mas, por exemplo, deles terem ido junto a uma aula de judô e terem saído de lá correndo, porque só estava todo mundo, o professor só derrubava todo mundo e a gente sabe, né? Depois a gente acaba tendo o conhecimento de que judô você primeiro aprende a cair, mas eles foram lá e assim, o professor só dava porrada em todo mundo, é melhor a gente sair logo daqui. Os dois ali esperando a vez do professor ensinar uma lição, e assim, a gente tem que cair fora, Moco, a gente precisa cair fora daqui. Destacar essa dupla aí, José Carlos Patti e Wilson Fittipaldi Jr., Márcio. Eles eram amigos de infância, né? Amigos de infância. E dois grandes talentos, né? É curioso, assim, quando eles vão para a Europa, que o Emerson fez parecer fácil também, né? O Emerson, a gente não pode esquecer que ele estreia na Fórmula 4 e ele começa a ganhar muito rapidamente. A primeira corrida dele ele já tinha aberto muito, depois quebrou o carro, mas na primeira corrida dele ele já tinha aberto muito, todo mundo. E eu perguntei a ele, infelizmente eu perdi esse áudio, talvez vocês tenham. Ele mandou para mim um áudio de 10 minutos, eu perguntei para ele como é que ele se adaptou tão rápido à Fórmula 4. Ele falou que no Brasil os carros não tinham como você mudar, por exemplo, barra. Não tinha como você fazer ajuste dentro do carro. Você não conseguia, barra estabilizador e várias coisas, você não conseguia ajustar dentro do carro, ele tinha que adaptar a pilotagem. E quando ele foi para a Fórmula 4, depois Fórmula 3, ele conseguia ajustar tudo dentro do carro, então ele passou a adaptar o carro a ele. E para ele isso. Ele estava jogando nível hard aqui no Brasil, chegou lá, jogou nível normal e começou. Ele estava muito mais preparado. Ele treinava numa pista como Interlagos, que tinha todo tipo de curva, e com carros que ele tinha que aprender a fazer andar. Então, quando ele chegou na Fórmula 4, ele estava muito preparado, muito mais do que ele imaginava. E aí ele sobe para a Fórmula 3,
ele perde metade das corridas da Fórmula 3. Foram 18 corridas, ele faz 9 só. E ele consegue ser campeão com um carro da Lotus que não era o melhor carro da Fórmula 3. O Brabham era superior. A Brabham vinha ganhando tudo. E ele estava com uma equipe satélite. Ele não estava com a equipe de fábrica da Lotus. Ele estava numa equipe satélite na Fórmula 3, perdeu metade do campeonato e começou a ganhar tudo. Então não foi de graça. Assim, ele era um fenômeno. Era um fenômeno. E o Emerson fez parecer fácil. Mas era natural que o Wilson e o Pat fossem. Depois você conta, Lucas, como é que vem o apelido do Boco aí. Mas, enfim, ele contou. Será que eu devo? Será que agora eu devo? A convenção tem que terminar, né? Mas eu só terminar essa aqui. Eles foram juntos e, assim, era uma aventura em conjunto dos dois e eles trocavam tanta peça entre os carros dele que, no final, você não sabia mais o que era de quem. O que um precisava, eles faziam para o outro. Uma aventura realmente em conjunto, né, dos dois ali. Eles dividiam tudo. Todas as peças, mas eles eram amigos, de fato. O Lucas lembrou do GP da Alemanha de 73, uma das melhores atuações do Patti, que mostra realmente o talento dele, faz a melhor volta da corrida. E o Wilson chega em quinto naquela corrida, à frente do Emerson, inclusive. Os brasileiros fazem quarto, quinto e sexto. O Patti, o Wilson e o Emerson. O Emerson ainda estava um pouco machucado, no GP do acidente na Holanda. Mas você consegue ver eles andando juntos ali, e até fazendo o Wilson orientando o Emerson para fazer uma troca de vácuo. O Emerson não entendeu, o Wilson deu uma bronca nele, meio na corrida de Fórmula 1, dando bronca no irmão, que não estava entendendo que era para fazer uma troca de vácuo ali. Eles, tanto o Wilson quanto o Patti, tinham condições de integrar o grid da Fórmula 1 perfeitamente. O Patti, com talento. Eu conversei com o Gordon Murray sobre os dois, né? E ele exaltou muito o talento do Wilson, falando sobretudo do GP de Mônaco de 73, uma pista realmente você tem que assumir risco para andar forte. Antecipando um pouco o que a gente vai falar na frente, mas o Gordon Murray exalta o talento do Wilson e fala que tanto ele quanto o Bernie viam no Patti um potencial campeão do mundo. Claro que ele tinha um peso acima também do que devia ter, não se preparava fisicamente, mas talento, que é pesado. Dois pilotos que tinham total condição de integrar o grid da Fórmula 1 com até sucesso. E, claro, eu falei, o Emerson fez parecer mais fácil do que a coisa era, mas os dois tinham talento para isso, tinham muita experiência. O Patti e o Wilson chegam com muita experiência na Europa, mais experiência do que o Emerson, muita experiência com todo tipo de carro. O Wilson pilotou de tudo na vida, então eles chegam. Vontade não faltava, inventividade não faltava, eles estavam sempre mexendo nos carros, né? Então eles tinham condição assim, de integrar o grid de Fórmula 1 e a passagem deles pelas categorias de base. O Patti chega a ser campeão também em categoria de base na Europa. Foi muito boa, muito recente. O Wilson, ele tem o seu primeiro contato com o carro de Fórmula 1 no Grande Prêmio da Argentina de 1971. O Emerson já fazia parte da Lotus e ele acaba tendo essa oportunidade de guiar um Lotus 49. Eu até, por curiosidade, fui procurar o chassi que ele usou. O Wilson, nessa prova extracampeonato de 71, que homologou o Autódromo de Buenos Aires, uma situação que a gente teria aqui no Brasil em 72 com a homologação de Interlagos com o Grande Prêmio Extra. O Wilson usou o mesmo chassi que o Jochen Rindt usou para ganhar o Grande Prêmio de Mônaco de 1970, aquele Grande Prêmio em que o Jack Brabham erra a última curva e entrega a vitória ao Jochen. Ele usou o chassi R6 da Lotus 49 e tem esse primeiro gostinho de pilotar um carro de Fórmula 1. Mas antes o Wilson já tinha aqui, por exemplo, no Brasil, já tinha andado de Lola T70 e mesmo lá na Europa ele teria a chance de pilotar máquinas monstruosas como o Porsche 917 Turbo, aquele de Intersérie, que tinha mais de 1.000 cavalos. Até o próprio Emerson também pilotaria esse carro em 1974, um carro que tinha mais de 1.000 cavalos de potência, para ele aprender Nürburgring. Veja só que coisa louca. A gente pensar... Um carro bem manso para aprender Nürburgring. Né? Bem manso, ótimo carro para você aprender o Nordschleife, todas aquelas curvas, mais de 150 curvas. É o carro perfeito, um carro mansinho, você não vai ter... Uma foto desse carro para o Emerson, e ele, até hoje, ele trata daquele carro como uma coisa apavorante, assim,
delicioso de pilotar, mas apavorante. Fala comigo. Ele fala em 1.600 cavalos, não sei se o Emerson está com a Exagerando. medição Eu não sei correta. se chega a tanto, mas mais de 1.000, aquilo ali era uma certeza. Um motor de 5 litros, 12, né, o Boxer 12, com 2 turbos enormes de saída, turbo direto, não tinha nem intercooler nem nada. A gente consegue ter alguma noção, ainda mais com aquela carroceria larga, né, eram carros que tinham mais de 2 metros de largura. Você imagina a geração de downforce que eles tinham também, um downforce preparado justamente porque o circuito de Nürburgring é todo cheio de curvas, então você tinha que colocar ali uma pressão aerodinâmica que é muito diferente do que você tem nos carros que disputavam Le Mans, por exemplo, que você tem 85% da volta de pé cravado, ou seja, longas retas, em que você não pode ter um carro com tamanho arrasto. Mas a gente tenta minimamente imaginar o que é ter uma pista de mais de 1.000 cavalos, com aqueles aerofólios enormes, toda aquela geração louca de downforce, e no final da pista de Nürburgring, para quem não está familiarizado com ela, na época tinha 22,5 km, e ao final da pista tem uma reta enorme, uma reta interminável. Eu fico só imaginando o que é pilotar nessa reta enorme depois de toda aquela sequência de curvas sinuosas, algumas curvas que você levantava as 4 rodas do chão, esse tipo de pilotagem. E o Mas eu Wilson, vou agora ele falar um andava pouco muito, do... o Wilson andava muito bem no Nürburgring. Isso, aliás, ele e o Moco, ele e o Sim, Patti. Os dois andavam muito bem no Nürburgring, na Áustria também, mas no Nürburgring, em Mônaco, como ele andou bem. Então, se você vê, um cara que andava tão bem em Interlagos, em 72 no GP do Brasil, ele andou muito bem também, no GP de homologação. O Wilson andou Foi. muito bem naquela corrida com... sim, vamos entrar nesse assunto, Márcio. O Wilson na Brabham, o Pat já estava com o Frank Williams, Essas pistas dão testemunho de que ele era muito bravo. Ele tem até uma declaração no italiano que você é bravo, a manca fortuna, né? Quer dizer, faltava sorte. Mas ele era muito bravo. Ele realmente andar em Nürburgring, gente, andar em Nürburgring naquela época, Nürburgring até hoje é uma pista que assusta, porque é estreita, não perdoa. Mas naquela época, você imagina o que era correr em Nürburgring com aqueles carros que não tinham confiabilidade nenhuma, podiam quebrar a suspensão a qualquer momento, o freio podia falhar, e você tem um bando de maluco atrás de você, que se você não estiver dando tudo de si, o cara vai te engolir, vai dividir curva com você, sabe? Era um carrossel ali, era uma coisa de uma corrida de biga, um negócio a gente não dimensiona. Eu já falei com ele, mas como é que era correr de Fórmula 1, cara? Você tendo um Peterson do lado, né, um X, você tem que andar, não pode ter margem de segurança, não tem que ter o pé, cara. E o carro decolava, pelo menos 3 pontos da pista, o carro saía do chão. Nos anos 60 mais ainda, né? Voava mais alto ainda. Depois fizeram diminuíram um pouquinho, mas ainda continuava voando. Então, você imagina o que era correr nessas pistas. E o Wilson e o Pat, eles andavam muito bem lá. Isso é um testemunho, né, do valor que eles tinham como pilotos. Você quer falar já do Wilson na Brabham? E interessante também, só Lucas, como ele foi muito bem em 2 pistas tão díspares, né? Nürburgring e Mônaco. São pistas completamente diferentes uma das outras, então forma que mostra como ele era um piloto bem completo. sim, sim, até curioso porque mais recentemente o Christian começou a fazer o podcast dele e ele fala muito sobre Mônaco, que ele gostava muito de ir para Mônaco, e eu tenho certeza absoluta que isso é influência do Wilson, que foi a grande referência do Christian para ele dar os seus próprios passos. A gente já vai chegar, claro, no Wilson o pai, né? O Wilson o pai de piloto. A gente ainda vai chegar nessa parte. Mas, sim, o Wilson, ele pilotava muito bem em Mônaco. Teve esse episódio em 1973, em que ele estava para ser terceiro colocado naquela corrida, só atrás do Jack Stewart e do Emerson, estavam em primeiro e segundo, mas o destino quis que ele não completasse a prova, faltando 10 voltas aproximadamente para o final. Ele tem uma falha até estúpida no carro, falha de alimentação ou alguma coisa
desse tipo. Agora, vocês até me corrijam aí se vocês tiverem informação, mas foi uma falha de alimentação no carro e ele encosta e acaba ficando sem os devidos pontos. Teve essa atuação heróica em Nürburgring, em 73, mas ele começou ainda com os carros projetados pelo Ron Tauranak em 72, e que eram carros que já estavam obsoletos, mas mesmo assim ele já mostrava bravura no volante. Né? Interlagos, né, que ele conhecia tanto Interlagos, né, que você vê que quando eles criam o FD01 em 75, o Divila foi muito ousado naquele carro, né, botou muitas ideias, assim. Ele era muito aerodinâmico o carro, né? Era muito aerodinâmico. Se você viabilizar, era um carro lindo, ousado, cheio de ideias legais, o radiador atrás, era quase um charutinho, né? Não era exatamente um carro punha, né? Ele era um carro muito autoral, mas mostrava o espírito deles ali. E o carro, ele baixou totalmente o Wilson, e o Wilson não conseguia ver o ápice das curvas, mas ele só percebe isso na Argentina, porque ele conhecia tanto Interlagos, essa história é conhecida. Interlagos, ele nem se deu conta de que tinha esse problema, porque ele sabia aquilo, se você apagasse todas as luzes e estivesse no escuro, ele não sabia acelerar Interlagos do mesmo jeito. Então ele nem percebeu Interlagos que isso era um problema, só foi perceber na Argentina que ele não tinha referência visual das curvas. Né? Interlagos ele nem notou. Ele conhecia demais. Em 72, no GP inaugural, ele anda segundo um bom tempo atrás do Emerson. Não há muito o que se falar do tempo do Wilson na Brabham, foram algumas corridas assim, mais marcantes. Como eu disse, ele tinha condição de integrar o grid, ele era um piloto, ele era muito corpulento, ele era muito grande para a Fórmula 1, não estou dizendo que foi só isso, mas o Wilson, ele era muito coração, ele era muito entrega, muito bravo mesmo. Então, não surpreende que ele andasse bem em Mônaco e no Nürburgring, que são pistas de muito comprometimento. Talvez ele não tivesse todo o necessário, todo o pacote do campeão mundial, além de ter o déficit do próprio físico de ser muito grande. Corpulento, né? Não só grande, ele era pesado, ele era forte. Mas quando envolvia comprometimento, envolvia o pé pesado, ele estava lá. Ele tinha talento para isso, tinha condição de integrar o grid. Acho que as principais corridas que a gente poderia falar são mesmo Interlagos 72, Mônaco 73, Nürburgring 73, e acho que elas resumem bem o potencial dele estava ali. O Gordon Murray falou que o desempenho dele em 73, claro, foi um crime, o carro ter quebrado. Ele também falou em alimentação comigo. Eu olhei aqui, é gestão de combustível. Eu olhei aqui no. Era uma peça banal, né? Mas assim, mas foi muito importante, segundo o Gordon Murray, para introduzir o Wilson na equipe e reforçar a confiança dele próprio, que podia estar ali, enfim, era uma equipe razoavelmente estruturada e que andou muito bem em 74, 75, por exemplo, né? Só que ele não segue esse caminho, acabou abrindo a porta para o Pat, mas ele não permanece na Brabham porque ele começou a olhar para aquilo ali e falou, bom, ele mexeu muito com os carros de Fórmula 3 e carros de Fórmula 2. Eles mexeram muito em carros de Fórmula 2, mexeram a ponto do carro ser quase autoral. E aí ele começou a olhar para aquilo, começou a falar, pô, a gente faz também. A gente consegue fazer também. Só que uma coisa que eu acho fundamental, antes de eu passar a bola para vocês, gente, olha o período histórico em que ele decide fazer uma equipe de Fórmula 1. Eu falei no vídeo, se não me engano, foi do Peterson, que em 77 e 82 ninguém tinha repetido, mas na verdade foi em 76, né? Em 76 e 82 não teve uma repetição de campeão mundial. Então, se nenhuma equipe sediada na Inglaterra, com toda a estrutura, foi capaz de andar no topo por 2 anos seguidos, você imagina o momento histórico, a transição que a gente estava vivendo, que foi da era do charutinho, como eu falei, em 58 você passa o motor para a traseira, e até de 58 a 78 você sai da pilotagem derrapagem para pilotagem sobre trilhos. E a revolução estava ali na beira, que foi logo o carro asa já chegando em 77. Os carros iam aumentando o pneu e cada vez mais aderente, cada vez mais downforce. É um momento de uma fluidez enorme, né? De uma equipe que andava muito bem no ano, você vê a Ferrari em 79 campeã e andando no final do grid 80. E falar em 78, andando mal para caramba em 79. Então, você imagina você criar uma equipe, um desafio, você criar uma equipe histórica, né? E falando em transição, acho que falando em transição,
o Wilson, ele teve assim, talvez o período de piloto da Fórmula 1 também, ele pegou um período de transição da própria Brabham, né? A Brabham estava mudando de dono, né? O Jack Brabham tinha ido para a Austrália, o Berger estava assumindo, estava aos poucos colocando as pessoas da confiança dele, o próprio Gordon, o Herbie Blash, todo aquele pessoal que até hoje, até pouco tempo atrás, estava na FOM. Então o Wilson ele também ele teve essa falta de time, né? A Brabham era uma equipe sim estruturada, já tinha título mundial, mas ela estava passando por um momento de transição ali, isso acabou atrapalhando a confiabilidade do carro. O carro quebrava demais. Né? A gente falou de Mônaco, mas ele pontou poucas vezes por causa disso. O carro não chegava muitas vezes. Isso acabou atrapalhando bastante a vida do Wilson, piloto na Brabham. Sim, a lembrar que o Wilson, então, abre mão de ser piloto de Fórmula 1 em 1974 para voltar para o Brasil, junto com o Ricardo Dívila, e eles começarem esse projeto, pastinho embaixo do braço, vamos construir, vamos pegar recursos para a gente construir a equipe, né? O José Carlos Patti não vai imediatamente para a Brabham, ele começa com o Frank Williams, passa para Surtees, e só no fim de 74, mais para o terço final de 74, que ele vai ser o segundo piloto da Brabham. A Brabham começa o ano de 74 com um piloto pagante inglês chamado Richard Roberts. Que de tão ruim não tinha como o Bernie Eccleston manter o cara. Tá? Um personagem absolutamente esquecível da Fórmula 1, e aí sim, ao fim de 74, o Bernie Eccleston se rende ao talento do Patti, contrata ele faz uma excelente dupla com o Carlos Reutemann. Em 75, é um carro que era muito bom, em 74 já tinha provado ser bom em alguns circuitos. A gente, aliás, 1974, completando 50 anos, a temporada do bicampeonato do Emerson, a gente ainda vai ter vídeos sobre essa temporada, que foi incrível. Eu só peço para quem acompanha a gente aguardar um pouquinho, que a gente vai trazer algum vídeo especial aqui, especialíssimo, sobre essa temporada. Mas a gente destaca isso, né? O Emerson está lá na McLaren, faz a escolha certa de ir para a McLaren, saindo da Lotus ele encontra a equipe certa para conquistar o seu bicampeonato. O Patti vira um piloto Brabham, e que depois ele entra numa condição de segundo piloto, mas depois não tem essa distinção, tanto que em 75 ele vence o Grande Prêmio de Interlagos, a única vitória do Patti. Enquanto isso, o Wilson está seguindo um sonho absolutamente impensável para o Brasil até então. Ele, como vocês destacaram, já tinha construído o kart, já tinha construído o Fórmula V, já tinha feito modificações de Fórmula 3, modificações de Fórmula 2, a ponto do carro ser quase uma coisa autoral, ser irreconhecível de tantos upgrades que eles faziam. O passo seguinte seria a Fórmula 1. Louco isso, não? Que loucura! Que loucura saudável, né? Uma loucura maravilhosa. Eu não estou usando o termo loucura de maneira negativa de forma alguma, mas que loucura isso, gente! Ter um Fórmula 1 sendo construído no Brasil em 1974, com parcerias tecnológicas com as principais empresas de fornecimento de peças automotivas no Brasil, parceria técnica com a Embraer, a ponto de ser usado o túnel de vento lá do CTA lá de São José dos Campos. Gente, a loucura. Vamos falar da loucura, então. A equipe Copersucar. E a equipe feita em Interlagos, né? O carro aliás, está aqui, para quem não viu ainda, eu estou de Copersucar devidamente vestido para fazer essa homenagem ao Wilson e essa empreitada incrível que ele se propôs a fazer. O carro construído em frente a Interlagos, né? Tecnologia toda brasileira, Ricardo Dívila também uma grande importância na vida dos irmãos Fittipaldi, do Wilson, né? Ele que construiu o carro.
E realmente era visto, você lendo algumas reportagens da época, era algo que parecia mesmo uma loucura. Muita gente não levava fé. Eu me lembro que o Carlos Reutemann, ele meio que dá uma cutucada, uma criticada. Olha, se nem os ingleses que estão há tanto tempo no ramo, muitas equipes não conseguem, imagine uma brasileira. Né? Viam essa parte exótica mesmo de um carro brasileiro ser concebido aqui no Brasil, como você falou, com as peças nacionais. Eu vi a história que tinha peça de Chevette dentro no carro. Né? Pessoal, você correu um carro né, de rua, tá lá, tem uma parte de uma peça dentro de um carro de Fórmula 1. Hoje é impensável. Mas naquela época era uma coisa assim muito até mesmo lúdica, né? É impressionante com o que foi feito ali, né? E como a gente vai falar agora, como você foi pouco valorizado na época. O interessante é que a gente sempre fala de legado, se o legado envelheceu bem, envelheceu mal, quanto o legado da Copersucar envelheceu bem. Eu acho que a gente começou a enxergar, passados os anos, como aquilo foi grandioso e como aquilo teve os seus frutos. Não foi algo que é como se fosse, por exemplo, uma Virgin, uma Caterham, como foram aquelas equipes que no começo da década de 2010 entrou na Fórmula 1 para passar mal, para passar vergonha, Manor, entendeu? Ela foi uma equipe muito decente, cara. Ela chegou a ficar na frente da Ferrari, né? Uma coisa que a gente, nessas várias homenagens que teve ao Wilson recente, pô, em 80, olha o que tinha na equipe Fittipaldi. Vamos lá. Harvey Portrait projetando o carro, ao lado do Ricardo de Villa. Tinha Adriano como estagiário, Peter Wall como chefe de mecânica. Peter Wall que fez muito sucesso na Lotus antes da morte. Na época do Emerson Fittipaldi, o chefe de mecânicos da Lotus era o Peter Wall. Depois ele voltaria, seria chefe de equipe do Ayrton Senna, na década de 80. E tinha dois pilotos, um campeão mundial, o Emerson Fittipaldi, e um finlandês que super agressivo, super talentoso, que não só andava em carro pequeno, chamava Keck Rosberg, que seria campeão dali a 2 anos. Então, como o Márcio falou, esse sonho, por muito pouco, não deu certo. Faltou um detalhe, alguma coisa que não tem engrenado. Se tivesse engrenado, sim, aqui poderia ter sido a Williams. A Williams, para quem não. A Williams, dos mais jovens, a gente vê a Williams sofrendo, mas já teve um momento glorioso da Williams, há 20, 30 anos atrás. Mas antes disso, a Williams era uma equipe rabeira mesmo. Então ela conseguiu se desenvolver, lógico que teve os famosos patrocínios dos árabes, que fez a equipe se evoluir, mas a Copersucar, e a Copersucar, a Copersucar Fittipaldi, ela teve um grande apoio da Copersucar. A Copersucar investiu muito dinheiro. O carro o FD06 de 1979, que é um carro lindíssimo, mas foi um carro que eu acho que meio que matou a equipe, na minha visão. Era um dos carros mais caros produzidos da Fórmula na época. Então não faltava apoio assim, de grana na época. Mas isso tudo foi liderado pelo ensino. Lógico que teve erros, né? Erros por falta de experiência, não foi por erro, por incompetência, foi falta de experiência, às vezes tentando acertar. Houve muitas mudanças de projetistas, e olha os projetistas que passaram. Ralph Bellamy, que foi um dos grandes projetistas da Lotus, que projetou aquele carro asa, um dos projetistas do carro asa, né, que ajudou o Colin Chapman. Ele foi participou da Fittipaldi, o Joe Ramírez, que já deu uma entrevista bem legal pro GP Total na época da pandemia. Ele foi chefe de mecânico da Copersucar. Então, grandes nomes passaram por lá. E quem era o grande líder dessa equipe? O Wilson Fittipaldi Jr. Olha a importância que ele foi o único chefe de equipe brasileiro na Fórmula 1. Isso aí nunca foi igualado, né? Não sei se vai ser, eu acho muito difícil ser igualado. O único chefe de equipe brasileiro na história da Fórmula 1 chamou Wilson Fittipaldi Jr. E liderou todo um projeto que tinha um grande potencial.
A gente estava falando aqui do time do Emerson, que foi muito bom quando ele estreou na Fórmula 1, né, um pouquinho antes ele chegou um pouquinho antes do Hindt, né, ia falecer, já estou como o primeiro piloto de uma equipe que tinha um carro revolucionário que ajudou muito o Emerson, que era um fenômeno, a desenvolver rapidamente, mas o time da Copersucar Fittipaldi não foi muito legal. É uma época de muitas mudanças. Por exemplo, com o FD05, que foi o melhor carro da Copersucar, surgiu, logo surgiu o carro Asa. Então, todos aqueles carros do final de 77 para começo de 78 se tornaram obsoletos. Então, vamos fazer um carro Asa. Aí veio o FD06 que eu falei aqui, que na minha visão, que sepultou a equipe. Aí o carro não deu certo, um problema de rigidez, que o Márcio pode até falar, ele já falou várias vezes em outras colunas, ele pode falar novamente. Então, a Copersucar sai, então vem a escola sai, então teve vários problemas, mas o grande líder desse projeto, esse projeto louco, essa loucura saudável, chama isso Fittipaldi Júnior, então isso ninguém vai tirar dele. Teve o Emerson, lógico, até a gente pode falar aqui que o quão o Emerson tem entrado na equipe, talvez cedo demais, tenha atrapalhado um pouco, mas foi o Wilson que fez tudo isso. Ele começou em 74, comprava carros antigos para ir tentando fazer os primeiros desenhos, como o Márcio falou, o Lucas também. O primeiro FD01 era um carro, era muito bonito, muito revolucionário para a época, todo carenado o carro, não existia isso, né, naquela época. Então, aerodinamicamente, o carro era muito bem feito, né? Tinha conceitos interessantes, mas talvez estivesse um pouquinho à frente do tempo, ainda mais com uma equipe que estava nascendo naquele momento. E era uma equipe que tinha DNA do mecânico brasileiro, os primeiros mecânicos eram todos brasileiros da época ainda do final da década de 60, da equipe do Fittipaldi, todas aquelas carros que o Wilson e o Emerson desenvolviam, aqueles mecânicos foram os primeiros mecânicos da Copersucar, alguns ainda estão vivos. Então foi um sonho, foi uma loucura, foi um sonho que ele realizou. A gente a gente tem que exaltar. Tem pódio, a equipe conseguiu. Quantas equipes foram para a Fórmula 1, equipes da Europa, da Inglaterra, da Itália, que nem marcaram pontos? A Copersucar foi 3 vezes ao pódio. Né? A gente não pode esquecer disso. Né? O Emerson estava até lendo, né, o Emerson falou que no Grande Prêmio do Canadá de 78 ele disse que podia ter vencido aquela corrida, só que ele foi aborroado pelo Hans Stuck na primeira curva. Então poderia sim ter sido uma Williams, como eu estou falando aqui, uma Williams, que é dar aquele pulo, engrena e se torna uma equipe grande nos anos 70. Aí, ele podia mesmo ter vencido aquela corrida, acabou sendo a primeira vitória de Gilles Villeneuve, né? Isso, na chuva. Em circunstâncias, o Emerson realmente poderia ter, tinha ritmo, ele estava com o carro no Tá. ataque, estava excelente. Ele tinha condições de ter vencido aquela corrida assim. Tem várias situações que a gente tem que apontar, né? A logística de você construir tudo no Brasil era muito complicada, tiveram muito problema com a alfândega, coisas absurdas, você não pode imaginar que uma corrida da equipe de Fórmula 1 vai ter. Às vezes, para conseguir liberar o motor, liberar a peça, tiveram muito problema com isso, sabe? O João Ramirez falou que foi um pesadelo isso. Isso é uma coisa que você não imagina que a equipe de Fórmula 1 vai passar esse tipo de problema, eles tiveram esse tipo de situação. A ida do Emerson foi prematura, o Dívila falava isso para mim abertamente, o Dívila ficou incomodado com isso, porque o Wilson ouvia ele muito, ele tinha condição de domar o Wilson, mas com o Emerson era diferente, o Emerson bicampeão mundial, botou uma expectativa muito elevada na equipe muito cedo. Então, ficou aquela situação, né, Márcio, que se o carro não andasse, era o carro. Não era o problema não era o piloto ali. Aí isso já colocou uma pressão gigantesca na Copersucar naquele momento. O Emerson, inclusive, estava renovando, quer dizer, ele se sentiu um pouco desvalorizado na McLaren na hora de falar da renovação de contrato, mas ele tinha tudo para ter vencido o campeonato de 76, nas circunstâncias que a gente conhece. Ele era mais piloto que o Hunt, acho que ninguém discute isso, sobretudo mais piloto para campeonato. E 77, talvez, né? Ele podia ter ido para a Ferrari ainda também. Ele teve a chance de ir para a Ferrari também com o acidente do Lauda. Então, o Emerson teve todas as condições de ser tri ou até tetra. Pelo menos tricampeão mundial, ele teve todas as condições de ser.
de ter ganhado muito mais dinheiro e tudo mais. Enfim, mas é um Fittipaldi, né? Ele era um Fittipaldi. Imagina a situação do Emerson correndo de McLaren, campeão do mundo, depois vice-campeão em 75, e vendo o irmão ali com aquela equipe brasileira, eles sempre fizeram tudo juntos, né? E faziam, há relatos em Guarujá, lá, na mesma casa, ter o Emerson com a equipe da McLaren, e sim, o Dívila desenhando o Fórmula 1, e todo mundo junto ali no mesmo ambiente, né? A McLaren e a Cooper Sucre ali na mesma casa. A gente não consegue imaginar o que é uma equipe brasileira na Fórmula 1 e o que podia ter acontecido se isso tivesse dado certo. Deu certo sobre vários aspectos, mas assim, eu acho que a equipe flertou com sucesso em dois momentos, 78 e 80. Em 78, se tivesse continuado de uma forma um pouquinho mais conservadora, melhorar aquele projeto muito bom do F5, FD05, daria para ter, de repente, mantido o nível de resultado em 79, por mais que fosse um momento realmente que estava tudo, a mão estava capotando, né? Você vê a Lotus, que dominou em 78, não andou nada em 79. Então, estava tudo mudando muito rápido. Mas eles tinham material humano para dar aquela continuidade, aquele salto. O Alex de Ribeiro fala que testou o F6 durante meia hora e trincou o painel, de tanto que o carro torcia. Né? Então, é um erro básico, preocuparam-se muito, o Bellamy, né, preocupou-se muito com refinamento e esqueceu da rigidez. Né, da rigidez. Vocês estão me ouvindo bem, então? Né? Então, quer dizer, Sim. Então, acabou sendo esse, foi um erro não da equipe, foi um erro de uma pessoa, mas que fazia parte da equipe. E esse custou muito caro, porque foi um investimento, a equipe botou todo o sangue dela naquele carro, realmente flopou. Isso foi uma cruz, e isso acabou custando, de certa forma, impulsionou a saída da Copersucar, mas aí conseguiram a Skoll, e a equipe em 80 comprou a Wolf, que estava uma equipe bem forte, bem estruturada, só que aí naquele momento, aí sim faltou apoio externo, faltou, naquele momento sim, a situação foi externa, realmente quando saiu a Skoll, a equipe ficou inviável economicamente, eles foram até o limite deles, foram ao limite de... Quebraram, né? Eles quebraram. Quebraram. Tanto o Sim quanto o Emerson, eles foram ao limite de onde dava. Isso aí. O Emerson jogou aquela carreira fantástica dele, os números dele até a mudança para a equipe Fittipaldi eram números idênticos aos de Jack Stewart, número de GP, número de vitória. O Emerson estava realmente em rota para ser, naquele momento, um dos 3, 4, 5 maiores pilotos da história da Fórmula 1. E ele sacrifica tudo isso, mas não pode censurar. Imagina, o Emerson, a situação dele era muito parecida com a do Valentino Rossi. O Valentino foi campeão na Honda, muda para a Yamaha no momento que a Yamaha estava muito mal e é campeão logo de cara. Quando ele fica mal na Yamaha e olha para a Ducati, quem podia censurar? Por que ele podia acreditar que ele não seria campeão também na Ducati? O Emerson é a mesma coisa. Italiano, né? O Emerson foi campeão na Lotus. Muda para a McLaren nunca tinha vencido um título. No primeiro ano do Emerson na McLaren, ele é campeão. Ele testa escondido o FD04 Interlagos com um macacão branco, um teste quase noturno lá, assim, um teste secreto, ele senta no carro, ele não podia, ele tinha contrato com a McLaren, faz um teste secreto com o FD04 Interlagos, palavras do Barão. Sai do carro, fala, nesse carro senta minha bunda. Palavras do Barão. Foi o que ele falou. E aí ele não resistiu, ele só estava querendo ir para a Copersucar mesmo. São, assim, dois números que ilustram bem isso aí. Primeiro, que o Emerson já era 2 vezes campeão do mundo. Segundo, que ele tinha já suas 14 vitórias que ele teria na Fórmula 1, que faziam, aquela época, ele ser o 5º maior vencedor de grandes prêmios na Fórmula 1. Atrás do Fangio, do Jim Clark, do Jack Stewart e do Staley Moss, que tinha 16 vitórias. Ele com 14 empatava com o Graham Hill e com o Jack Brabham, alguma coisa assim. Então ele tinha já um cartel que certamente foi também preponderante para que ele pudesse
pensar de maneira séria e fazer esse movimento que, à época, foi bastante chocante, né, dele abandonar a equipe McLaren, ele tendo sido vice em 1975, ele vinha de ser campeão em 72, vice em 73, campeão em 74, vice em 75, ou seja, nos últimos 4 anos daquela Fórmula 1, que variava muito, que era super competitiva, ele terminando sempre ou campeão ou vice, né, fazia dele um dos pilotos mais confiáveis do grid, se não o mais confiável do grid. Ele resolve abrir mão e embarcar nessa empreitada que teve fim, infelizmente prematuro, ao fim de 82, fazendo com que o Emerson, depois, 2 anos depois, ele fosse para os Estados Unidos e retomasse uma carreira lá, e fizesse com o Wilsinho voltasse para o Brasil, né, e também repensasse o que queria fazer da vida. Vamos falar um pouquinho do Wilsinho pós Fittipaldi, para a gente poder chegar até o Christian e a gente poder dar um fecho bem legal aqui para essa homenagem que a gente está fazendo. O Wilsinho, ele faz uma fazenda de laranja, né, no interior de São Paulo, e isso ele ganha muito dinheiro, né? Ele bem que se recupera do baque que foi o final da equipe Fittipaldi, e ele corria eventualmente, mas ele viu o Christian já na final da década de 70, né, ele já estava correndo no kart, na corrida de kart. Você vê reportagens da época falando, isso aqui vai ser o futuro do Fittipaldi, e o Christian começou a correr mais seriamente na década de 80, e o Wilsinho se tornou famoso. Se existe aquela história de mãe de Miss, né, então diz que o paralelo é o pai de piloto, né? Ele teria um outro pai de piloto bastante conhecido, que era o Rubão Barrichello, né? E ficaria bem conhecido das brigas homéricas entre o Wilsinho e o Rubão, né? Enquanto isso, o Christian e o Rubinho brincavam fora das pistas, né? Era bem interessante essa história sobre do Wilsinho. Ele que também correu de Stock Car, ele chegou até a ser vice-campeão em 91 de Stock Car, né? Ele chegou fez alguns temporadas, mas como ele estava muito focado na carreira do Christian, ele não fazia campeonato de forma tão regular, mas chegou a ser vice-campeão da Stock em 91, até a Stock fez uma homenagem bem legal a ele, quando houve a notícia do falecimento. E em 94 teve uma corrida muito especial, que foi aquelas 1000 milhas que ele venceu ao lado do Christian, né? Que com um carro muito bonito, era um Porsche, né? Era um Porsche. Aquelas 1000 milhas, aquele Porsche dos Fittipaldi, aquilo ali ficou habitando a minha cabeça, assim, por muitos e muitos anos, porque foi uma edição muito especial dessas 1000 milhas, porque teve o Rubinho Barrichello correndo junto com o Raul Boesel num Escort Cosworth. Era lindo aquele carro. Tinha carros da BMW, enfim, tinha um grid ali seletíssimo. Acho que até vale a pena mais adiante, em alguma oportunidade, a gente falar sobre essas 1000 milhas, porque foi uma edição muito especial, que teve esse resultado muito especial em que o Christian e o Wilsinho dividiram a vitória, né? Eles dividiram o volante e dividiram a vitória. O 1000 milhas foi criado pelo Barão, a gente não pode esquecer disso. O idealizador das 1000 milhas, pensando nas milhas italianas, né, foi o Barão. Então tinha um significado muito grande essa vitória aí. Sim, mais ainda, uma coisa ainda mais especial. Gente, estamos caminhando aqui para o nosso final dessa homenagem, essa trajetória aí tão vasta, eu acho que o melhor jeito que a gente tem de encerrar essa live, primeiro falar que o Wilsinho, claro, ele conseguiu dar as dicas necessárias para que o Christian tivesse uma carreira vitoriosíssima também, uma carreira que foi em que ele chegou à Fórmula 1 como um top driver. Ele teve a chance de correr numa das melhores equipes de Fórmula 1, que foi a Neyman Haas, e se encontrou no momento na Indy, e se encontrou como um espetacular piloto de endurance nos campeonatos norte-americanos, vencendo Daytona, Sebring e outras corridas, Road Atlanta,
e sendo campeão da IMSA, que é o campeonato de endurance dos Estados Unidos, isso aí já nos seus últimos anos de carreira. Então, a gente pode destacar que o Wilsinho também teve essa sensibilidade de apontar os caminhos para o Christian e fazendo com que o Christian fosse até um piloto mais vencedor em termos de vitórias do que o próprio Wilsinho. E nisso a gente pode destacar o Wilsinho, uma das pessoas mais completas que a gente já teve aqui no Brasil em termos de esporte a motor, porque veja só o quanto ele foi empreendedor e piloto e pai de piloto, ou seja, um manager de piloto, manager de equipe, um grande piloto também. Isso aí faz com que a gente possa ter, e espero que a gente tenha dado conta de mostrar a real dimensão de quem foi o Wilsinho. Que não foi só, pelo amor de Deus, a gente não pode jamais cair nesse reducionismo de tratá-lo como irmão do Emerson, não, a coisa é muito mais abrangente, e a gente espera de coração ter dado conta de mostrar um pouco de cada aspecto, desse ser multifacetado que foi o Wilson Fittipaldi Jr. Eu queria abrir para vocês para as considerações finais com esse pensamento. Wilson Fittipaldi Jr., esse homem multifacetado, essa pessoa de variados e múltiplos talentos. Me veio agora à mente, Lucas, aquela corrida de Michigan 96, que o Wilson, ele acompanhava a Indy como o pai do Christian, né? Mas naquele dia, o irmão dele se machucou, então eu me lembro bem a imagem, ele dando já esclarecendo um pouquinho o filho e sendo o irmão. Então, olha como ele é multifacetado. Ele era irmão na mesma corrida de Fórmula Indy, que era também a segunda categoria da época. Ele era, ao mesmo tempo, irmão e pai de piloto, né? Ele era multifacetado. Também tem a parte do rally, né? Ele participou do rally, eu falei aqui, né? Do rally, participou também de rallies. Ele era um apaixonado por uma participação muito grande em rally, ele era apaixonado por rally. Uhum. Ele fez tudo, ele vivia, ele tinha gasolina nas veias. Era. E assim, desculpa te cortar, João, mas é preciso você ter muita grandeza, sabe? Você ter muita autoconfiança, muita grandeza para ter o sucesso do seu irmão caçula sem nenhum recalque, sem você abrir mão, tantas vezes, em dois momentos ele abriu mão da própria carreira. Primeiro, quando o Emerson vai para a Europa, e depois, quando ele cede o lugar dele na Copersucar para o Emerson também. E acabou a carreira dele na Fórmula 1, né? A gente não deve esquecer. Aí também, quando a gente falou, ele voltou a ser piloto de Fórmula 1 em 75. Ele era piloto e chefe de equipe. E ele, no final de 75, ele abandona a carreira dele de piloto de Fórmula 1, né, para o Emerson entrar. Olha como o desprendimento, né? Pode falar, Márcio. Tem que ter muita estrutura para isso, para você lidar bem com tudo isso. Lidar bem com ver teu irmão caçula, que sempre foi menorzinho, sempre foi teu mecânico. O irmão caçula que, ele sempre botava o garoto para trabalhar para ele enquanto ele pilotava. E de repente você percebe que aquele irmão caçula pequenininho, que era o ratinho, é um fenômeno. E ele percebeu isso e teve a grandeza de reconhecer isso para ele mesmo, porque ele podia ter feito tudo por ele. Ele podia ter feito por ele. Ele entendeu que o melhor naquele momento era que fosse o Emerson. E quando o Emerson quis ir para a Copersucar, ele também abriu mão de continuar correndo, contra até a lógica, porque o Emerson tinha um melhor cockpit da Fórmula 1, podia continuar ganhando dinheiro, tinha condições de ajudar a equipe com a renda externa, que não era nada desprezível, aliviando de pressão, a equipe não tinha tanta pressão. O Wilson, ele, depois do próprio filho, ele vê também toda a situação do filho. Eu lembro dele emocionado quando o Christian chega em segundo nas 500 milhas de 95, emocionado porque também tinha participado da mudança do Christian da Fórmula 1 para a Fórmula Indy, depois essa preocupação com o Emerson, você falou, em Michigan, porque, naturalmente eles tiveram desgaste um com o outro no final da equipe. Eles tiveram desgaste. O Wilson que bate o Marcelo, acabou. O Emerson não queria continuar mais. E o Wilson acabou, não dá mais, acabou. A partir daqui a gente vai começar a dever.
tem mais patrimônio para vender que pague a situação. Tem que parar agora. Então, eu acho que você tem que ter muita estrutura para você aguentar tudo isso a vida inteira, lidar bem e aguentar. Ter maturidade de ver a coisa pelo lado positivo. Ele tinha muita confiança, sabia o valor dele, sabia o que tinha feito. E João, é o que eu falei lá no início. Quando a doença começou a ficar visível, eu pelo menos passei por isso, de olhar para ele e falar, meu Deus, esse patrimônio, como você fala, essa bandeira, tá vivo aqui com a gente, tá vivo. Esse personagem que remonta aos anos 60, meu Deus, criou uma equipe de Fórmula 1 no Brasil, ele tá vivo. E por isso que, depois de perder minha mãe no ano passado, eu virei pro Lucas e falei, cara, vamos visitar o Wilson, porque ele tá vivo. Só por isso, não precisava de outro motivo. Sabe, vamos ficar com ele, vamos curtir um pouco, vamos estar junto. Eu liguei pro Emerson, pedi ajuda, porque eu sempre tive mais contato com o Barão e com o Emerson, com o Wilson em contato de entrevistas, né? E aí fomos lá e ficamos uma tarde com ele. E foi sensacional. O Lucas estaria atrás com a jaqueta dele autografada pelo Wilson. Foi sensacional, sabe? Poder ficar sem entrevista, João, sem nada. João, tem como dar um destaque aqui? Eu sim. Ficamos 3 horas, João, só ouvindo, sabe? Só estando perto, só ouvindo. E a Rita, a esposa dele, viúva dele, ficou emocionada de ver ele autografando. Ele autografou também camisas pra gente. Apesar do Parkinson, ele conseguiu autografar bem. Foi um momento sensacional. E ele, 2 dias antes de engasgar, ele mandou um áudio para mim, endereçando todo o GP Total. Né? Foi muito emocionante foi muito emocionante aquele áudio. Foi muito, eu mostrei para muita gente, ó, o que o Wilson falando aqui com a gente. É um orgulho ter o Wilson, saber que o GP, que acompanhava o GP Total, né? A família Fittipaldi acompanha o GP Total. Eu lembro que eu mostrei, ó, aqui é o Wilson, ó, vou estar aqui mostrando aqui o áudio para as pessoas, não compartilhando, mas mostrando aqui, ó. É um orgulho que ter o Wilson como um dos nossos leitores, sabe, conhece a gente tudo, e eu invejo um pouco vocês terem ido lá. Eu estou muito longe de vocês, mas foi bem, deve ter sido muito emocionante ter visto o Wilson ainda com vida, né, falando com vocês, e até contando a história aqui, porque a gente chama Moco, que o Lucas ficou devendo para contar pra gente. Conta aí, Lucas. Vamos lá, vamos ver se eu lembro dos... Assim, os detalhes em si eu não vou lembrar, mas o principal era que os dois estavam de carro e toda hora o Wilson dirigindo e toda hora o José Carlos Patti mexendo no painel do carro, mexendo na parte do console do carro, e o Wilson vira pro Patti e fala assim, o que você está colocando aí no painel? É alguma cola? O que está acontecendo aí? E nada do Patti falar o que era aquilo, o que estava acontecendo, e o Wilson começou a se incomodar com a situação, e se incomodar, até que teve uma hora que o José Carlos Patti virou, é moco, tá bom? É moco, de nariz, tá bom? Tá satisfeito? Tá saindo moco do meu nariz, eu estou passando no painel. E aí vira moco, não tem nada a ver o apelido do José Carlos Patti sendo moco de ouvidos moucos, nem nada. Tem história de que ele estava com o nariz escorrendo e estava aliviando esse nariz escorrido no painel do carro. E aí você tem o apelido do José Carlos Patti Moco, que a gente não conhecia a origem, contado pelo próprio Wilson. Isso é uma experiência que eu vou levar para o fim da vida e que não tem preço. Compartilhar. Pois é, a gente teve essa sorte de ter tido essa visita que a gente fez ao Wilson em abril do ano passado, em que ele pôde, mesmo com a condição de saúde que ele tinha, já fraquinho, já mais debilitado, dele ter dividido algumas histórias com a gente. Quando a gente foi falar do Porsche, que ele tinha encomendado no Dacon e que o Emerson bateu com 7 km só no odômetro,
ele já virou mandando um palavrão PQP, o Porsche que o Emerson bateu, etc e tal. Então, é o tipo de coisa que a gente leva para a vida e que realmente não tem preço. Gente, a mesma... Lucas, acho que a gente tem que declarar dedicar umas palavras à Rita. Foi fantástica ao lado dele. Essa mulher que tem que ser reconhecida por todo mundo que respeita e ama esse esporte e que respeita o legado do Wilson. Ela foi realmente fantástica. O Christian também, todos muito sempre ao lado dele, dando todo o suporte. Acho que a gente tem que lembrar, essa homenagem foi linda que fizeram, a última volta dele em Interlagos foi muito emocionante. Muito emocionante. Muito emocionante. Ver, ele dando a última volta em Interlagos, porque, olha, ninguém, eu estou emocionado aqui, viu? Ninguém amou aquele lugar tanto, ninguém... Eu estou emocionado, tá difícil de falar aqui, viu? Porque, olha, o que o Wilson amou aquele lugar e representou para aquele lugar ali, fez por aquilo tudo, não tem mais condições de falar aqui, né? Mas é muito emocionante, eu me sinto muito privilegiado de ter tido essa chance de ficar aquela tarde com ele, eu agradeço o Lucas por isso. A gente tem camisas aí autografadas por ele, que eu também estava usando, mas depois eu percebi que eu não podia mais usar, porque ia acabar apagando e ficando fraca, já era hora de botar no quadro. Mas olha, espero que você esteja bem aí, viu? Espero que você esteja feliz, acelerando ao lado de tantos amigos, que você lamentou tanta partida, agora curte teu pai aí, curte tua mãe, curte todo mundo. Você merece, você merece. Você fez pelo esporte aí, mudou nossas vidas completamente. A gente que vive, que ama esse esporte, deve muito a isso. E ele vai estar ao lado desse rapaz aqui, né, que nos deixou também recentemente, e essa foto aqui a gente vai perdendo os nossos heróis e... Como disse o Lucas, essa dói em dobro. Né? Essa dói em dobro. Essa dói em dobro, realmente. Ele vai estar bem acompanhado. Ele vai estar recebendo, com certeza, né? Foi tão recente, então ele vai estar recebendo o Ilcinho. A gente já fez essa homenagem ao Gil, né? E aqui a gente agora fazendo essa homenagem ao Ilcinho, e é com o coração apertado que a gente encerra mais um vídeo de hoje. Eu só tenho a agradecer aqui aos meus queridos amigos João Carlos Viana e Márcio Madeira por terem participado disso que a gente tenta humildemente ter como uma homenagem ao Wilson, que a gente tenha humildemente dado a real dimensão para quem não conhecia a trajetória do Wilson, ou para quem só viu o noticiário. O noticiário é muito rápido, gente. A vida é muito rápida e muito dinâmica, e as notícias mudam de tempos em tempos. Eu só tenho a agradecer aqui aos meus amigos e agradecer também de ter tido a oportunidade de conhecer um pouquinho desse monumento do automobilismo brasileiro. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, isso quer dizer que vocês muito provavelmente curtiram o nosso conteúdo, então peço que vocês deixem a curtida, acionem as notificações do canal. A gente está em começo de trabalho ainda, a gente tem muito que crescer, a gente também está super aberto a sugestões que vocês possam dar para a gente, do que a gente acerta, do que a gente erra. A gente está aqui para isso também. A gente quer trazer sempre conteúdo de relevância, de maneira aprofundada, para quem é um entusiasta do esporte a motor. Vai ser sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Este é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Wilson. Valeu, Wilson.